Fala, Dev, tudo certo? Bom, hoje eu trouxe aqui um assunto mais conceitual, um assunto de fundamentos, na verdade, né? O que são containers e por que usá-los? Por que que eu quis trazer esse assunto em primeiro lugar, né? Porque é um assunto cada vez mais relevante aí entre desenvolvedores, profissionais de infra, DevOps e até profissionais de negócio, né? Cada vez mais as pessoas têm precisado aí, né? Necessitado se inteirar desse assunto, dado aos benefícios aí dos containers no dia a dia, então é bem interessante, achei bem relevante trazer esse assunto para a gente conseguir abordar, né? E quanto mais conteúdo a gente tiver nesse sentido de esclarecer bem os conceitos, eu acho que é muito válido, certo? Então vamos lá. Começando aqui, né, direto ao ponto, começando pela definição mais básica aqui de container. Seria basicamente um pacote de software, né? Você tem lá a sua aplicação, você vai gerar lá todo o código daquela aplicação e também os arquivos de configuração, outros tipos de arquivo que a gente usa de apoio, vamos dizer assim, que são consideradas dependências. Quando você tem um pacote que agrupa essas duas partes, você tem um container, tá? Aqui tá até container com E, mas na verdade é a mesma coisa, só porque em português container a gente escreve dessa forma, só a curiosidade aí, caso alguém se esbarre com isso daí em alguma literatura, né? Algum artigo aí, já fica certinho. Aqui eu acabei usando o termo em inglês mesmo, tá? Mas vamos lá. Então se a gente tem um container, que é um pacote de software que tem um aplicativo, o código do aplicativo e as dependências, a gente também vai precisar, obviamente, de uma plataforma para lidar com isso, né? E a ideia é que essa plataforma ela gere esses containers, né? Ela vai criar, então, ela vai ter a habilidade e a capacidade de empacotar esse aplicativo com suas dependências e colocar eles num ambiente isolado. Daqui a pouco a gente vai ver por que esse ambiente tem que ser isolado. Bom, exemplo de plataforma de containers, para trabalhar com containers. Tem algumas aí, mas a mais famosa, a mais conhecida, a mais utilizada, a mais popular é o Docker, tá? Então, disparado, o Docker aí é a mais utilizada ainda. Nessa data que eu estou gravando o vídeo, o Docker é o mais utilizado. Então, vamos lá. Na prática, por que a gente precisa saber aí mais sobre container e sobre Docker? Tá, a gente entendeu ali os conceitos básicos. Só para ficar um pouco mais claro, um container na prática, ele é bem parecido, ele é bem similar a uma VM, a uma máquina virtual. Só que ele funciona de forma mais enxuta, tá? E otimizada. A máquina virtual, para quem não lembra, basicamente você tem ali um sistema, você tem um hardware, né? Você tem um sistema operacional rodando em cima daquele hardware, pode ser o Windows, Linux ou outros, né? E você tem ali as aplicações rodando em cima desse sistema operacional, tá? Então aqui até tem um ponto, ao invés de isolar todo o sistema operacional, isola-se apenas o aplicativo e suas dependências. Então a gente já começa a conectar alguns conceitos, né? A ideia do container. Ao invés de a gente isolar o sistema operacional como a máquina virtual faz, o container ele vai isolar apenas os aplicativos e as suas dependências, as dependências desse aplicativo. Então se você tem vários aplicativos e suas dependências, você vai ter vários containers. Não necessariamente, mas é só a título de exemplo. Outro conceito, né, que é a ideia de a gente usar o container, é que a gente tem ali as instâncias de aplicativos rodando em container. Pressupõe muitas vezes que a gente vai querer rodar várias instâncias desse aplicativo, até por questão de performance e tudo mais. Se a gente considerar aí que tem essa questão das instâncias dos aplicativos, comparado ao mundo das VMs, que a gente precisaria ter todo um sistema operacional, uma infraestrutura ali do sistema operacional para suportar os aplicativos, as instâncias rodando em containers, elas consomem menos recursos que as máquinas virtuais. Acho que mais para frente aqui vai ficar um pouco mais claro. A gente tem aqui então uma infraestrutura, né, que vai ter ali a interface com a parte do hardware, de um servidor, por exemplo. E a gente tem aqui uma estrutura do hypervisor, que é o responsável, né, uma camada de software ali que vai fazer a interface, vamos dizer assim, entre a infraestrutura e o sistema operacional e as máquinas virtuais. Então ele vai gerenciar ali e executar, vamos dizer assim, né, de modo mais simples, que ele vai fazer esse gerenciamento aí das máquinas virtuais. Então, só para observar aqui que cada bloco desse aqui, cada VM, ele tem um aplicativo e tem um sistema operacional para cada aplicativo. Então, se a gente, por exemplo, quisesse rodar várias instâncias, a gente teria que ter uma máquina virtual para cada aplicativo. Esse cenário, e aqui, de um modo um pouco diferente, a estrutura de uma aplicação containerizada, que o pessoal costuma falar muito.
Então a gente tem bem parecido aqui embaixo a parte de infraestrutura, a gente tem aqui a ideia de um sistema operacional com suporte aí à containerização, né? A containerização, ela nada mais é do que uma forma especial de virtualização que permite um isolamento a nível de aplicativos. Então a gente tem aqui o Docker, e a ideia, a imagem ela ilustra como Docker, mas poderia ser outro container engine, outra plataforma ali. Ó. Então se tivesse outro, ele entraria nessa camada aqui também. Tá? Então em cima aqui a gente tem as aplicações, então note que aqui a gente tem várias aplicações numa mesma plataforma de gerenciamento de container. Então, só para comparar as duas imagens que eu tinha mostrado antes, a gente tem aqui então do lado esquerdo uma arquitetura com máquinas virtuais e aqui a gente tem aplicações em container. Então basicamente a gente não precisaria de ter um sistema operacional para cada aplicação. A gente tem um sistema operacional que pode suportar todas as aplicações. E isso funciona tanto para Windows quanto para Linux. Qualquer sistema operacional, na verdade, que suporta a plataforma de container, né? O container engine que você vai rodar. Container até nasceu lá do Unix, né? Do Linux, mas hoje já funciona em várias plataformas e a tendência é que cada vez tenha mais suporte aí em vários sistemas operacionais. Então aqui a gente tem máquinas virtuais e containers em comparação. Aqui uma outra imagem só para ilustrar um pouco mais. A gente tem aqui a ideia de um servidor, que representando aqui a camada de infraestrutura, a gente tem um sistema operacional do host, e aqui o Docker Engine, ou Container Engine, se for o outro, né, se não for o Docker, a gente tem a ideia dos aplicativos isolados, e aqui só para ilustrar um pouco mais detalhado, aqui que a gente tem os beans e as libs, que nada mais são do que as dependências que a gente falou ali atrás, tá? As dependências daquele aplicativo. Então a gente pode, por exemplo, aqui o aplicativo 3 seria um container, o 2 seria um outro container, 1 seria outro container, para ficar mais fácil, ok? Bom, quais são os benefícios de usar containers? A gente viu ali como é que ele funciona, a disposição, como é que é o arranjo ali dentro de uma infraestrutura com sistema operacional, mas na prática ali, como que é o benefício dos containers? Basicamente, a ideia é a otimização de recursos. A gente já percebeu ali que só de a gente não ter que ficar replicando um sistema operacional, todo o recurso que o sistema operacional precisa, que consome, a gente não precisa. Então, a gente já tem uma redução de uso de VMs. Isso, se for no ambiente de nuvem, já vai gerar uma economia de custo e tudo mais. Então, a gente tem uma redução de uso de máquinas virtuais, redução de uso de memória RAM. Cada aplicativo pode ter uma demanda diferente. Então, se a gente tivesse tudo no ambiente de VM, de repente a VM já teria um recurso consumo, um desempenho um pouco maior. E seria mais difícil, vamos dizer assim, de medir isso, de deixar ajustado. Com o container, a gente consegue ajustar mais a nível de aplicativo. Então a gente tem um controle mais fino, vamos dizer assim. Próximo item, a portabilidade. A ideia da portabilidade é dar facilidade e viabilizar aí a gente transferir um pacote de um sistema para o outro. Tá? Basicamente a gente tem uma imagem, a gente gera uma imagem funcional de um sistema, de uma aplicação ali com suas dependências. E também pode ser aplicações ou serviços, microserviços, disponibilizando ali uma imagem da que a gente criou para disponibilizar isso para outra aplicação, para outro servidor. Então a gente consegue ter uma portabilidade aí desse pacote, desse container. Outra questão é que a gente tem a ideia de um repositório de imagens. A partir do momento que você tem um container lá, o pacote separado, né, de software, com o seu aplicativo e as suas dependências, a gente precisa, né, tanto do repositório local para a gente trabalhar com as nossas imagens dos nossos aplicativos, quanto também enviar isso para algum lugar. Então tem aí essa ideia dos repositórios de imagens, que daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais. Outra vantagem, tá? A gente tem o conceito de isolamento. A partir do momento que a gente tem vários aplicativos funcionando no mesmo sistema operacional e você precisa compartilhar um mesmo sistema operacional e eles não estão isolados, existe uma chance ali de ter algum problema de configuração. Isso acontece muito, por exemplo, na máquina do desenvolvedor com a máquina que você vai publicar num servidor, por exemplo, numa nuvem ou até on-premise mesmo. A partir do momento que você tem ali uma diferença de configuração, pode se gerar mais problemas, isso aumenta o risco ali de ter problemas na aplicação e até questões de segurança. Então, a partir do momento que a gente consegue isolar as aplicações e os respectivos ambientes, a gente consegue ter uma melhor gestão dessas configurações e ambientes. Outro ponto muito importante que também aí tem viabilizado demais
principalmente aí nos últimos anos, é a questão do CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Delivery, e a parte de DevOps, né? Todo o conceito ali, toda a cultura de DevOps ficou muito mais fácil depois que os containers vieram aí, ficaram mais populares, vamos dizer assim, porque eles deixaram essa questão de poder empacotar, exportar e recuperar a imagem que você gerou de um pacote e tudo mais, deixa tudo muito mais fácil para você fazer uma implantação, automação, publicação de alguma aplicação e tudo mais. Antes era um pouco mais difícil, ou pode-se dizer até que era muito mais difícil. Agora a gente tem essa ideia de facilitar nesse sentido, inclusive muitas ferramentas aí elas dão suporte aí a diversas operações nesse sentido, né, de CI/CD, e também para favorecer essa questão da cultura DevOps, da cultura e das ferramentas também de DevOps. Bom, escalabilidade eu já tinha falado um pouquinho, mas explicando um pouco mais, uma das maiores vantagens, um dos maiores benefícios dos containers é a questão da escalabilidade. Imagina que se a gente tivesse somente um ambiente de máquinas virtuais, né, e a gente precisasse aumentar a potência, aumentar o desempenho dessa aplicação, a gente teria que ter outra máquina virtual ou aumentar a memória dessa máquina virtual. A gente poderia até ter um servidor só, mas poderia ter que aumentar a memória ou aumentar o processador, aumentar o HD e tudo mais. Isso é conhecido como escalabilidade vertical. Quando você tem que aumentar os recursos, você tem que o seu hardware, né, aumentar o seu hardware para cima, vamos dizer assim, para poder suportar alguma aplicação que está demandando, aplicações e serviços que demandam uma alta performance. E a partir do momento que você tem uma possibilidade de fazer uma escalabilidade horizontal, como que seria isso? Você tem ali uma aplicação, que você vai portar ela, você vai transformar ela num container, e você consegue fazer várias instâncias da sua aplicação rodarem ao mesmo tempo, sem uma necessidade de ter várias máquinas virtuais, vários sistemas operacionais rodando ali, consumindo memória e consumindo um monte de outros recursos. Menos licenças que você vai ter que consumir, no caso dos containers, você usar com container. Essa questão da escalabilidade horizontal é basicamente nessa linha, então é uma grande vantagem que os containers trouxeram nesse sentido, tá? Então, obviamente, né, se a gente consegue ter vários pedacinhos ali de software rodando em paralelo, em formato de containers, e toda essa questão da imagem para gerenciar e tudo mais, a gente favorece e muito a questão da arquitetura de serviços e microserviços, que é uma questão que está muito na moda aí, né? Várias aplicações migrando para microserviços, torna muito mais fácil você escalar esses microserviços a partir do momento que você não precisa criar uma nova máquina virtual ou fazer um monte de coisa lá para poder ter vários serviços rodando ao mesmo tempo. Então o container ele possibilita isso, a gente consegue gerenciar as instâncias, inclusive, aí se a gente usar um orquestrador de container, por exemplo, a gente consegue criar réplicas para poder aumentar a escalabilidade e tudo mais, e tem tudo a ver aí com essa questão de serviços e microserviços que a gente consegue estar ampliando aí as capacidades. Bom, então esses aqui foram os benefícios. E uma questão interessante que eu quis trazer aqui do Docker, eu pesquisei, inclusive eu peguei do próprio site do Docker, são dados de fevereiro de 2021. Só para a gente ter uma ideia, mais de 318 bilhões de pools de imagens no Docker Hub. Então, basicamente, só para dar uma dimensão, a gente tem uma dimensão e ao mesmo tempo uma noção, né? A gente tem então os pacotes de software, a gente tem a ideia dos repositórios para poder subir essas imagens para elas ficar guardadas. Só a gente pensar que o Docker Hub é como se fosse um GitHub. No GitHub a gente envia o nosso código fonte, o Docker Hub a gente envia a nossa imagem para a gente gerar os nossos containers, certo? Só para ficar um pouco mais claro. E a partir daí a gente tem então as estatísticas do próprio site do Docker, que 318 bilhões ao todo, né, em todos os tempos, de pools de imagens do Docker Hub, ou seja, muita gente aí usando o Docker Hub e baixando essas imagens. É uma métrica que eles usam para poder medir isso daí, e esse aumento tem sido aproximadamente aí de 145% a cada ano. Essa questão de puxar as imagens, que indica um aumento de uso, certo? Então a gente tem também outro dado muito interessante, que é aproximadamente aí 30 bilhões de pulls ao Docker Hub foi apenas no quarto trimestre. Eu não coloquei aqui, mas foi de 2020. O que aconteceu em 2020? A gente teve aí um boom por causa da pandemia, um grande movimento aí de empresas migrando aí para o digital. Algumas já estavam se preparando para isso e aceleraram, outras acabaram que tiveram que
dar um API mais rápido, tiveram que fazer uma migração mais agressiva, porque às vezes não tinha tanta operação digital, e acabou que muitas precisaram já, né, até por questão de infraestrutura, precisavam de uma infraestrutura de container para suportar suas aplicações, vamos dizer assim. Então foi um movimento grande e rápido aí das empresas, todo esse movimento da transformação digital que a gente vem falando por aí. Tem tudo a ver, está tudo conectado aqui, certo? Então a demanda por aplicativos e serviços otimizados, que é basicamente a ideia da gente ter os containers para suportar os microserviços, as questões de DevOps e tudo mais. Então, um dado bem interessante, mais alguns dados aqui, ó, só para complementar. Docker também divulgou no site oficial que a gente tem um total de 7,3 milhões de contas ali no Docker Hub. Então, é um número muito grande. A gente tem um aumento também, a cada ano tem um aumento de 45% do número de contas. Então, é um número muito expressivo. A gente tem também aproximadamente 8,3 milhões de repositórios de imagens que usam containers no Docker Hub, tá? Então, um aumento anual aí de aproximadamente 40%. Então, são dados muito relevantes, assim, que mostram que o Docker vem crescendo. Então, por isso que eu tinha comentado no início que é muito relevante trazer esses dados, né, trazer esse assunto, porque é muito importante que os desenvolvedores se capacitem nesse sentido, não só desenvolvedores, né, como eu disse, profissionais de infra, profissionais de DevOps, líderes, profissionais de negócio, POs, etc., para todo mundo ter uma noção aí e acompanhar, né, acompanhar toda essa transformação que vem acontecendo, e os containers são um reflexo ao mesmo tempo uma necessidade que a gente vem precisando para dar uma melhorada expressiva nas aplicações. Bom, aqui só uma estrutura básica do Docker, para ficar um pouco mais claro. Basicamente, o Docker ele tem lá a parte de client, tem um suporte a comandos, uma ferramenta de client. Quando a gente instala o Docker, seja no Windows ou no Linux, ele dá o suporte ali nas ferramentas de clients para a gente disparar os comandos. E esses comandos basicamente são para quê, né? A gente vai gerar uma imagem, a gente vai fazer o build de uma imagem para construir. É como se a gente estivesse fazendo um build de uma aplicação. Então o Docker, a gente faz um build baseado em um arquivo que é o Dockerfile, e a gente tem o Docker build para gerar essa imagem. A gente faz o Docker pull quando a gente quer puxar uma imagem que está em algum repositório do Docker. Eu tinha falado antes que a gente precisa ao mesmo tempo que a gente tem os containers, a gente precisa de um lugar para armazenar esses containers. Então existem dois tipos de repositórios. Existe um repositório local, que fica ali quando a gente está em ambiente de desenvolvimento, vamos dizer assim. E a gente tem os repositórios remotos, que é onde a gente vai guardar de fato, para poder puxar de outro lugar, operações de CI/CD, por aí vai. Então a gente precisa puxar essas imagens, a gente puxa através do Docker Pull, que inclusive é a métrica que o pessoal do Docker utiliza para poder medir quanto que está sendo baixados, quanto de imagens estão sendo baixadas. Então a gente tem o Docker Build para compilar as imagens, o Docker Pull para puxar as imagens e o Docker Run para rodar essa imagem à medida, depois que ela está compilada, certo? Então isso aqui é o conceito básico do Docker, né? Claro que tem muito mais conceito por trás que dá para a gente estudar e aprofundar, mas isso aí a gente pode abordar em outros tópicos, tá? Eu queria trazer uma visão geral. Aqui ainda tem mais alguns conceitos, só para a gente finalizar então, a gente trazer a ideia geral aqui. Eu comentei dos comandos, a gente tem também a ideia dos containers, né? É uma questão muito interessante que muita gente confunde, tá? Containers é uma coisa, imagens são outras. Imagens é como se você tivesse um template container que você quer criar, é como se fosse um modelo, um template do que você quer criar. Inclusive, a gente consegue baixar imagens de outros softwares que a gente vai usar na nossa aplicação, que são as dependências. A gente pode pegar uma imagem do MongoDB, do SQL Server. Aqui tem até uma imagem do Redis, Nginx, e assim por diante. Tem vários tipos de imagens do .NET. A gente pode puxar uma imagem do .NET para a gente usar. Mas isso também a gente pode abordar em outro vídeo para ficar mais claro na prática. A ideia aqui é a gente entender bem esses conceitos, como eles se relacionam. Então a gente tem aqui a ideia das imagens, que vão ser o modelo que a gente vai precisar, a especificação, os containers vão ser gerados a partir dessas imagens, e aqui tem a ideia do Redis que eu falei, que seria basicamente um lugar onde vai armazenar essas imagens. Tá? Para ficar um pouco mais claro aqui, eu trouxe outra imagem aqui do site da Microsoft, de documentação da própria Microsoft. Então até está em destaque aqui a parte do Azure, porque eu peguei do site da Microsoft. Mas o que eu queria mostrar aqui, a ideia básica, né, que a gente tem aqui um container que nasce para suportar aqui um aplicativo e suas dependências. Ele vai ter aqui, a gente vai gerar uma imagem,
E a ideia é que essa imagem ela seja portável. Então aqui a ideia da portabilidade, a gente gera um container para fazer os testes ali, gera uma imagem a partir desse container. Essa imagem ela vai ser replicada em vários containers, pode ser replicada na verdade, e a imagem é o que vai ser armazenado para a gente conseguir baixar e manipular os containers depois. Então para onde que a gente armazena essa imagem? A gente armazena num registry, certo? Então, que tipo de registry que a gente pode ter? Também já tinha adiantado, basicamente a gente tem aqui, ele pode ser on-premise, quando você hospeda no seu próprio servidor lá da sua empresa privada, ou pode ser na nuvem, uma nuvem pública. Normalmente o próprio provider, o próprio provedor aí do serviço de nuvem que você está contratando, seja o Azure, a AWS, o Google Cloud, etc., eles também normalmente têm suporte, eles têm o seu próprio registro, tá? Um exemplo bem legal também é que um exemplo que eu quis dizer de on-premise. Você pode ter lá, você pode, a partir de uma ferramenta de CI/CD, como o GitLab, por exemplo, você pode usar o próprio GitLab Registry, e tem um registry dentro dele, você poderia armazenar essas imagens, tá? Caso queira usar, para tudo tem o seu cenário. Então você pode usar um cenário que seja on-premise, você pode usar, por exemplo, uma ferramenta igual o GitLab, ou alguma ferramenta proprietária que a empresa já tenha. E, claro, as ferramentas de nuvem, elas tendem aí a dar um suporte bem maior, até porque cada dia surgem novas ferramentas, suportes e opções. Então, a nuvem pode ser bem interessante para estar usando essas opções, tá? Mas eu quis trazer aqui as possibilidades, porque em alguns casos, o pessoal ainda precisa usar o ambiente on-premise, tá? Então, eu queria dar essa passada geral aqui. Se gostaram, deixem o like, compartilhem com alguém que você acha que precisa entender ou que pode ajudar alguma pessoa a entender melhor esses conceitos, o mundo dos containers e essas ferramentas todas. Eu quis trazer aqui uma abordagem bem rápida, sucinta e ao mesmo tempo mais conceitual. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, envia uma mensagem e eu tento trazer em novos vídeos, tá? E a gente pode também trabalhando em alguns exemplos práticos. Então é isso aí. Obrigado.